pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Fadinha do Sobrenatural, o meu canal. Espero que todos vocês estejam bem e bora aqui de relatos. E este relato aqui eu achei muito interessante e ele se chama Minha Abuela, uma bruxa. Acho que é assim que fala, bruxa. Minha abuela, uma bruxa. Ou minha avó, uma bruxa. Este relato aqui, gente, é de uma moça, ela é mexicana, mora lá no México, mas a parte da família da mãe dela é brasileira. E assim, eu fiquei muito feliz de saber que ela encontrou meu canal e enviou este relato, já faz um tempo que ele tá aqui. E eu guardei ele pra trazer hoje, né, que hoje é Halloween, né, não tô gravando aqui no dia do Halloween, mas vai sair hoje, né, dia 31, dia de Halloween. E eu acho que pelo título aqui, pelo pouco que eu li, tem tudo a ver com o tema. E eu espero que vocês gostem. Então não esquece aí do like bem no início do vídeo, hype esse vídeo também. Se inscreva se você ainda não é inscrito e ative também o sininho. Se tiver algum relato para me enviar, o e-mail tá aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para este relato. Minha abuela, uma bruxa. Ou minha avó, uma bruxa. Fadinha do Sobrenatural. Olá, Mariana, espero que você esteja bem. Quero compartilhar uma história que carrego comigo há anos. Ela diz respeito à minha avó, que vivia no México e que por muito tempo foi a figura mais importante na minha vida, mais até mesmo do que meus pais. Minha mãe é do Brasil e meu pai é mexicano. Os dois se conheceram na juventude quando a minha mãe veio estudar aqui. Tipo um intercâmbio, eu acho. Eles se casaram e eu nasci aqui no México, onde moro até hoje. E por causa disso, já peço desculpas se eu confundir o espanhol com o português. Pois, por mais que eu falo as duas línguas, às vezes eu me confundo. Ainda hoje costumo passar um tempo no Brasil com os meus avós maternos, mas foi com a minha abuela, avó em espanhol, por isso o título, foi com ela que eu vivi as experiências mais marcantes e mais difíceis da minha vida. Não é nada fácil para mim contar isso aqui, só de lembrar já sinto um aperto no peito, como se todos os sentimentos ruins voltassem de uma só vez. Eu era só uma menina, mas em todos os momentos eu estava envolvida com tudo o que acontecia naquela casa. Tudo parecia fora do meu controle e eu não tinha escolha. Então, antes de tudo, eu acho justo dar um contexto ao relato para vocês entenderem. Até os meus 15 anos, eu achava normal ver a minha família, minha mãe, tias, primos mais velhos e principalmente a minha avó fazendo coisas estranhas. Coisas que eu só fui entender bem depois que cresci. Eu era caçula. O primo mais novo, além de mim, já tinha 28 anos quando eu tinha 14. Nunca mais nasceu uma criança naquela família. E quando eu digo nunca, é nunca mesmo. Sempre algo dá errado, algo estranho acontece. Abortos, perdas, até mesmo no fim ali da gestação. E hoje, olhando para trás, eu realmente penso que teria sido melhor eu nem ter nascido nesta família. Eu fui a última criança que nasceu na família até agora. E eu acho que isso tem a ver com a história da minha avó. Eu saí de lá já faz muitos anos, não moro mais com eles. Eu falo sair, mas na realidade eu fui obrigada, porque todos morreram num trágico incidente. Mas eu ainda resido aqui no México. Minha vida é aqui. Não vou dizer o nome da cidade, prefiro manter isso em segredo. E tem tanto ouvido por aí que a gente nunca sabe quem está te escutando, não é verdade? Verdade. Se eu te encontrei aqui no México, vai saber lá se tem mais alguém daqui te ouvindo. Mas eu posso dizer que era uma vila pequena, uma pequena cidade, que ficava em meio às montanhas. A mais ou menos 1 quilômetro ou um pouco mais de um cemitério. Lá eu vi e vivi muita coisa. Coisas que só depois de adulta eu percebi que não eram normais.
Em 1985, todos nós morávamos com a minha avó paterna. A casa tinha um cômodo nos fundos, perto do pátio, onde eu via gente entrando e saindo o tempo todo. Às vezes vinham chorando, outras vezes sendo carregadas, gente machucada, gente desesperada. Na época eu achava que a minha avó era até médica, ou talvez parteira ou enfermeira, mas ninguém me deixava chegar perto daquele quartinho. Ele vivia trancado. Até que numa tarde, quando eu tinha 13 anos, minha abuela me pegou pela mão e disse que eu já tinha idade suficiente para saber o que ela realmente fazia. Minha mãe não gostou nem um pouco, discutiu com ela, queria me manter afastada daquilo tudo, mas ninguém naquela família tinha coragem de confrontar ali a minha avó, a matriarca da família. Até meu pai andava debaixo do seu chinelo. Ela dava risada do medo que causava nos outros e dizia que eu ia fazer o que ela mandasse e ponto final. Lembro-me exatamente daquele dia. Saímos da cozinha, cruzamos o pátio e fomos até o quartinho, onde eu podia entrar pela primeira vez. Por dentro era tudo marrom, feito de adobe, o que conhecemos como tijolos de barro ou algo assim. Tinha algumas cadeiras de lata, uma mesa simples com uma escrivaninha velha e atrás dela a cadeira onde a minha avó sempre se sentava. As paredes estavam cobertas de tiras de papel coladas, com umas escritas estranhas que eu nunca tinha visto. Não eram letras, pareciam desenhos coloridos, traçados com vários tons de tinta. Eu não entendi o que estava escrito ali, mas ela me deixou chegar perto e observar bem. Atrás da cadeira dela havia uma pequena portinhola no chão. Não era grande, não caberia uma pessoa ali. Ela usava aquele espaço para guardar coisas, as coisas que ela usava naquele quartinho. Naquele dia ela se sentou comigo e disse que havia algo diferente em mim, que eu era diferente da minha mãe, das minhas tias, das minhas primas, de todos ali na casa, que eu era igual a ela. Ela falou mal de todo mundo, sem se importar se alguém ouvia. Ela era assim, nunca escondeu de ninguém. O que tinha para falar dizia na cara e ponto. Disse que quando a minha mãe estava grávida de mim, a gestação foi complicada, que me deram como morta na barriga da minha mãe. Ninguém sabia o que tinha acontecido, nem porque eu tinha falecido na barriga dela. Mas mesmo assim, quando eu nasci, eu estava viva. Isso aí é uma parte que eu não sabia. Minha avó dizia que isso me tornava diferente de todos. Não era um dom, segundo ela. Era mais um peso, um fardo que eu tinha nascido para carregar, assim como ela. Pois eu havia desafiado a Santa Morte, que é o mesmo que o Anjo da Morte. Porém, a cultuamos aqui como uma santa mesmo, uma entidade ou uma deusa. E que ela, minha abuela, era responsável e precisava me ensinar a lidar com tudo isso. Na época, eu não entendia muito, então só escutava. Foi então que ela começou a me contar o que fazia naquele quartinho. Disse que muitas vezes os que vinham até ela estavam feridos. Tinha gente que chegava de brigas de bar, espancados, ensanguentados. Alguns vinham porque se envolveram com mulher de outro homem, outros por vingança, outros por dívidas, mas ninguém ia até ela para tratar cortes e hematomas como eu imaginava. Iam para serem levados até ela. E o que isso significava exatamente? Serem levados até ela. Eu só fui entender muito tempo depois. Minha abuela usava palavras duras para descrever o que fazia. Ela dizia que aqueles que vinham até ela para serem curados, como eu pensava na época, nem sempre estavam ali só para se livrar da dor. Segundo ela, o verdadeiro sofrimento seria sentido por quem causou mal àquela pessoa, aquela dor. Quem procurava a minha avó para se curar acabava, na verdade, contratando os serviços dela, ou um tipo de vingança. E o que ela fazia não era visível aos olhos, se é que você me entende. Naquela tarde, perguntei como ela conseguia tudo aquilo.
Ela apenas disse: eu trabalho com o que não pode ser visto, pelo menos não por olhos comuns. Mas eu sabia que ela estava se segurando, ela queria me contar. Mas parecia que não estava disposta ou não podia falar naquele momento. Eu sempre soube que a minha abuela tinha paciência comigo, diferente de como tratava todo o resto da família. Talvez por isso ela não me jogou a verdade de uma vez só. Apenas disse que tinha uma bruxa que a ajudava. Foi aí que eu comecei a entender as coisas. Eu lembro de uma certa noite em que a minha abuela tinha desaparecido e horas depois eu fui acordada com barulhos de saltos no telhado. Sim, no telhado. Como se alguém andasse sobre as telhas saltando. Meus tios e a minha mãe estavam na cozinha e comentaram: sua abuela já chegou. E assim que eles falaram, ela entrou pela cozinha. Eu mesmo, pequena, comecei a perceber que quando eles diziam que a minha avó voou para algum lugar, eles não estavam de brincadeira. Talvez quando eu era criança quisessem me proteger da realidade, ou talvez eu mesma não quisesse acreditar. Mas depois que eu entrei naquele quarto, as peças começaram a se encaixar. E por mais estranho que pareça, saber tudo aquilo me dava uma sensação de privilégio. Eu era a única da família que a minha abuela tratava bem. Ela me trazia comida, me mandava comer direitinho, me dava carinho, me dava dinheiro para a escola, lembrava de mim quando viajava, sempre trazendo doce de leite que eu amava. E ela até aprendeu a fazer, não sei se para me agradar ou para disputar com a minha avó materna do Brasil. E sempre me dava algum presentinho também. E olhava para mim com carinho, um carinho que ela não tinha por mais ninguém. Minha mãe, que nunca foi muito próxima, começou a me tratar pior ainda. E pior ainda do que tratava meus primos e tios. Mas isso só me aproximou ainda mais da minha abuela. Até que certa noite, algo diferente aconteceu. Eu estava dormindo quando a minha abuela entrou no meu quarto e me acordou e disse: vem comigo. Vai chegar uma cliente. Quero que você veja como eu trabalho. Eu levantei toda animada, calcei as minhas sandálias e saímos para a frente da casa. Ficamos ali por uns 10 minutos. Eu conversei com ela sobre a escola, o que estava estudando. Ela ouvia com atenção e eu me senti importante ao lado dela. Ah, e tem algo que eu não mencionei. Naquela época, minha abuela tinha 100 anos, mas parecia ter no máximo uns 80. Se movia com facilidade, carregava baldes, varria o pátio, fazia tudo sozinha. Era baixinha, mas forte como um touro. Até que no fim da rua, enquanto conversávamos, vimos uma mulher vindo em nossa direção. Ela estava chorando muito, sua maquiagem estava toda borrada, de tanto que ela chorava. Ela andava apressada, enxugando as lágrimas com as mãos. E quando chegou até nós, minha abuela a olhou nos olhos e disse: já estávamos esperando por você. A mulher parou de chorar na hora, parecia assustada. Como a senhora sabia que eu vinha? Perguntou ela, olhando para mim e para minha avó. Minha abuela não respondeu, apenas fez sinal com a cabeça para que ela nos seguisse. Fomos para os fundos da casa, até aquele quartinho. Entramos e ela trancou a porta. Me sentei na cadeira, perto da parede. Eu só observava. As duas começaram a conversar. Minha avó adiantava que a mulher iria dizer. Ela adivinhava o que a mulher dizia. Você não é a mulher do cabelo cobreado que eles iriam fechar essa noite? Uma dentro aqui. Fechar. Eu acho que ela queria dizer matar. A mulher ficou em silêncio por um segundo, surpresas, e depois disse que sim. Então minha avó continuou. E quando você quer que a outra feche a boca? A mulher ficou entre surpresa e indignada. Não devia se meter com um homem casado, minha avó completou com frieza. Mas ela se virou, abaixou-se
e abriu uma escotilha no chão. Dali tirou uma caixinha, mexeu dentro dessa caixinha, mas de onde a mulher estava sentada não podia ver nada. Só eu conseguia ver, porque estava num ângulo mais alto contra a parede. Minha avó então perguntou: "Que flores você mais gosta?" Enquanto a mulher respondia, ela pegou 3 caules diferentes com espinhos e colocou sobre a mesa. Depois guardou os 2 que não foram escolhidos ali pela mulher e trancou a escotilha. E começou a fazer algo com o caule escolhido. Ela enrolou aquele galinho espinhoso em um tecido tão fino que parecia transparente. Depois colocou fogo. Mas em vez de queimar, ele ficou brilhando de um jeito estranho. Um brilho que eu nunca mais vi em lugar nenhum. Depois ela mergulhou esse galinho num líquido que eu não sei o que era. Não queimava, mas parecia reativo ali aquela luz. Era como se estivesse vivo. Enquanto isso, ela também ia dando instruções àquela mulher. Coisas que naquele momento eu não compreendia totalmente, mas sentia que estavam mexendo com algo que não era deste mundo. Minha avó continuava mexendo naquele caule com espinhos, fazendo coisas que eu não tinha visto antes. Quando terminou, mostrou à mulher como, ao encostar em um dedo, os espinhos se cravavam na pele, abrindo um pequeno corte. Aquilo me deu calafrios. E eu não posso te contar exatamente tudo que a minha avó mandou aquela mulher fazer com o caule. Pelo menos não em detalhes. Mas posso dizer que envolvia algo ruim, literalmente ruim. Praticamente a mulher teria que pegar aquele caule trabalhado e usá-lo por 10 segundos por dia, nela mesma, no local onde ela quisesse causar dor na outra mulher, a tal que se envolveu com o marido dela. Hoje, pensando nisso, é como se fosse a própria mulher um boneco voodoo. Esses 10 segundos seriam multiplicados em horas de sofrimentos para sua rival. Mas ela precisava se ferir primeiro. Este era o preço a pagar. Era isso ou pagar também uma fortuna para que a minha avó fizesse o trabalho todo sozinha. Porque sim, quando as pessoas não queriam se ferir, minha avó fazia. A mulher não tinha como arcar com o valor que a minha avó cobraria para fazer isso. Então escolheu fazer por conta própria. Pegou o caule, pagou em dinheiro vivo e foi embora. Eu fiquei apavorada. A conversa foi tão específica, tão clara, que eu senti como se estivesse acontecendo comigo também. Senti dor só de imaginar. Depois que a mulher foi embora, minha avó me disse que ela ia passar por um inferno, sim. Porque aquele pagamento não era o único. Mas a outra mulher também passaria por algo pior. E aquilo duraria até que alguma das duas não aguentasse mais. E aí eu perguntei a ela: "E se a outra mulher vier aqui também pedindo ajuda para se livrar disso que você acabou de fazer?" Não poderia recusá-la, mas cobraria ainda mais caro. E o que aconteceria? Eu perguntei. A outra que contratou o serviço primeiro passaria a se machucar, mas em vão, porque o trabalho teria sido desfeito por mim. Ela continuaria com os espinhos, achando que ainda estava fazendo efeito, mas a outra já teria sido limpa e a dor já teria passado. A única que ainda sofreria seria ela mesma. Minha avó disse também que se fosse com outra bruxa, se ela fosse outra bruxa, talvez a rival descobrisse, quem fez o trabalho e revidasse. Mas se descobrisse que tinha sido ela, a minha avó, ninguém ousaria mexer. Todos temiam ela ali. Ela era reconhecida, respeitada, ou melhor, temida por todos. Foi ali que eu entendi, sem sombra de dúvidas, que a minha avó nunca foi curandeira, como eu pensava, uma enfermeira. Ela não curava, ela fazia adoecer. Eu nunca via apenas uma vítima. Alguém sempre tinha que sair perdendo. Nunca vi ninguém procurar a minha avó e sair de lá com paz ou alívio ou com cura. Sempre havia consequência, sempre havia uma troca. Sempre havia dor e muito dinheiro envolvido. Com o passar do tempo, eu fui entendendo ainda mais. Minha avó não mexia com bruxaria branca, não.
Ela nunca foi do tipo que acende uma vela para fazer o bem. E ela não se arrependia de nada do que fazia. Se eu fosse listar o que eu vi naquele quartinho, ou consultório, como eu comecei a chamar, ficaríamos a noite inteira aqui. Mas não é isso que eu quero agora. O que eu posso dizer é que eu acompanhei incontáveis vezes no seu trabalho. Sempre que não estava na escola, estava com ela. E mesmo que me aterrorizasse ver gente em estado lastimável, feridas que pareciam nunca cicatrizar, doenças físicas, emocionais e até mesmo mentais, gente despedaçada por dentro, por um amor ou algo do tipo, aquilo tudo fazia parte do cotidiano dela. E ela queria que eu aprendesse. E de alguma forma as pessoas aceitavam tudo aquilo. Parecia que ninguém se importava com as consequências. O importante para eles era que alguém saísse pior do que quem entrou. E eu nunca entendi isso também. Embora minha avó nunca tenha me ensinado formalmente a fazer nada, eu ficava observando tudo e anotando algumas coisas. Eu passei a conhecer vários tipos de objetos daquela escotilha. Eram pedras que brilhavam como luzes de LED. Tinha também ervas secas e outras frescas, papéis com símbolos colados na parede, como eu disse, que aumentavam cada semana. Runas, tecidos manchados, líquidos estranhos, líquidos fedorentos. Minha avó sabia sempre também quando alguém estava chegando. Não tínhamos telefone, mas ela sabia. Ela adivinhava quando alguém ia chegar. Numa dessas noites, estávamos do lado de fora, como de costume, esperando. Minha família já não falava mais comigo nessa época. Acho que eles tinham ciúme por causa da minha avó. Minha mãe não me perguntava nem se eu tinha comido, se eu tinha ido à escola. Era como se eu não existisse mais para eles. Eu me tornei invisível para todos, menos para minha avó. E então, nós ali esperando, ele chegou. Um homem numa caminhonete enorme, botas sujas de terra, calça jeans justas, camisas xadrez, chapéu e o bigode grosso. Ele desceu, nos cumprimentou e disse: "Estou procurando por você." Minha avó apenas respondeu: "Já o esperávamos." Fomos então para o consultório, vulgo quartinho. Cada um se sentou em seu canto. E pela primeira vez alguém perguntou se era realmente necessário eu estar presente ali. Minha avó respondeu seca: "Sim. Se não gostar, pode ir embora. Ela está aqui para aprender." O homem riu, mas o riso dele não era assim natural, era mais de um desconforto. Ele me olhou de lado e disse: "Não é que eu não queira que ela esteja aqui, mas talvez você não queira que ela saiba o que eu vim buscar aqui. E é isso que eu vim buscar aqui hoje. Ou você também quer ensinar isso para sua neta?" O jeito como ele falou, como me olhou, me deixou desconfortável. Foi como se zombasse de mim, como se soubesse de algo que eu não sabia ainda. E foi aí que as coisas mudaram de rumo. Naquele dia eu senti algo diferente, desde o começo, desde a hora que aquele homem chegou. Normalmente, quando alguém vinha procurar a minha avó, ela já sabia o motivo, antes mesmo da pessoa abrir a boca. E na maioria das vezes ela falava em voz alta, como se quisesse me ensinar alguma coisa. Mas naquele dia ela ficou em silêncio. Ela não dizia nada. O homem, discreto, tirou uma fotografia do bolso da camisa e entregou a ela. Eu só consegui ver o que era, ou melhor, que era mesmo uma foto. Só isso. Não consegui ver quem estava na foto também. Mas o que me marcou de verdade foi a expressão da minha avó. Ela fez uma careta que eu nunca tinha visto antes. Nunca. Na hora ela virou para mim com um olhar tão sério que até hoje eu me lembro disso. E mandou que eu fosse esperar dentro de casa. E eu fui. Nem ousei perguntar nada, só a obedeci. Eu sabia que não era a hora de questionar nada. Não naquela noite. No dia seguinte eu fui para a escola, não cheguei a vê-la. Queria saber, o que tinha acontecido, mas como eu não tinha visto e ela também não queria, me dizer nada,
e ansiosa eu a vi à tarde. Parecia que nada tinha acontecido assim fora do normal. Mas eu queria perguntar, porém eu não tive coragem. Eu era a neta favorita dela, sim, mas aprendi que se ela não queria contar, era porque tinha um motivo. Durante a semana eu continuei acompanhando os outros atendimentos dela, todos sombrios e pesados. Nada de bom, e a imagem daquela fotografia não saía da minha cabeça. Uma semana se passou, até que finalmente eu criei coragem e perguntei por que eu tinha que sair naquela noite. Só isso. Mas bastou a pergunta para minha avó mudar completamente. Ela ficou furiosa, me arrastou pelo braço até o quartinho e foi com tanta força que parecia que ia arrancar meu ombro. As mulheres ali, a minha mãe, minhas tias, minhas primas, ficaram assustadas. Como uma senhora de 100 anos conseguia me puxar daquele jeito? Ela me colocou para dentro, fechou a porta, me olhou nos olhos e com medo também que eu nunca tinha visto nela. Ela estava muito estranha, diferente. Me perguntou entre a raiva e o desespero: quem você viu naquela foto? Mas eu não tinha visto ninguém. Só sabia que era uma foto de uma pessoa, foi o que eu respondi. E quando eu disse isso, ela respirou mais aliviada. Disse que acreditava em mim porque eu nunca mentia para ela. E era verdade. Eu não mentia para minha avó. Eu não conseguia fazer isso. Mas quando eu perguntei o que teria acontecido se eu tivesse reconhecido a pessoa, ela congelou. Se virou para mim com um olhar tão estranho que não parecia que era mais ela ali. Eu juro por tudo, minha avó parecia até mais alta naquele momento e mais assustadora. Ela me disse com aquela voz que não era dela, com aqueles olhos que eu já não reconhecia: nunca mais pergunte isso, menina intrometida. Promete pra mim, falou brava. E eu prometi. Eu tive medo dela naquele momento. Medo de verdade, um medo que eu nunca tinha tido antes. E ela disse: é melhor você voltar para dentro, porque senão eu vou ter que voltar. Eu não entendi essa fala, mas parecia que ela falava com ela mesma, não comigo. E aí ela mudou de novo. Era como se desligasse. O que quer que estivesse nela era como se tivesse ido embora. Seu rosto suavizou e antes de eu sair, ela me disse que confiava em mim. E então eu fui para dentro de casa, pedindo desculpas. Hoje eu sei que ela incorporou uma entidade, a tal entidade que ela chamava de bruxa. 3 dias depois, minha avó ficou muito doente. Ninguém da família percebeu, só eu. Ela disfarçava muito bem, mas eu via, porque estava sempre ao seu lado. Uma noite, já era bem tarde, alguém bateu na porta do quartinho. Era por volta de 22 horas. Eu estava com ela. E diferente das outras vezes, não fomos até a pessoa. Ficamos esperando dentro do quartinho. E foi aí que, após as batidas, um homem entrou. Minha avó pediu que ele fechasse a porta. Ele era bem velho também, devia ter uns 70 anos. E carregava uma bolsinha pequena com várias coisas penduradas no cinto. Não parecia ninguém importante, mas havia algo nele estranho também. Comecei a entender o que ele era quando ele tirou uma espátula e espalhou um pó no frasquinho estranho. O cheiro era horrível, forte, meio metálico. Algo como ferrugem misturada com terra molhada. E quando ele se sentou à frente da minha avó, ela segurou na minha mão. Ela me puxou para perto e pediu que eu prometesse que não contaria nada do que viria ali. E eu prometi. Então, ela segurou a minha mão com força, virou minha palma da mão para cima e começou a beliscar na minha mão. Mas aquilo não foi assim um beliscão qualquer. Era como se tivesse uma agulha entrando direto ali na minha carne. Estava ardendo e latejando. Eu tentei puxar a mão, mas ela não soltava. O homem começou a rir, como se estivesse acostumado a ver aquilo. E aí ele se abaixou, ergueu um pouco o vestido da minha avó. Era um vestido bem simples que ela sempre usava. Foi aí que eu vi
Minha avó tinha uma das pernas, até o joelho estava toda queimada. Era horrível. Aquela parte parecia carne viva, inflamada, como se estivesse até necrosando. E mesmo assim, ela andava normalmente todos os dias. Ela usava uma meia para proteger e eu nunca tinha percebido, pois ela sempre andava de vestidos e saias compridas. E sem falar que andava normal. Era como se ela escondesse aquilo com muita força. Ou algo além disso também. O homem começou a esfregar o pó com uma espátula e ela mordeu a gola do vestido para não gritar. Eu acho que ela estava sentindo uma dor absurda. E enquanto isso, ele murmurava também algumas palavras, mas eu acho que não era nenhum tipo de oração. Disso eu tenho certeza. Minha avó nunca teve imagens de santo, nunca foi de reza comum, nunca teve cruzes, bíblia, nada disso. Só pedras, ervas, runas e aquelas coisas que eu nunca consegui entender. Naquele momento, vendo ela sofrer daquele jeito, sem me explicar nada, eu só consegui pensar: o que essa mulher está fazendo? O que está causando isso na minha avó? Como que ela se queimou? E por que ela nunca quis me contar? Várias perguntas sem respostas passavam ali na minha cabeça. E foi então que ela pediu que eu saísse. E quando eu pensei em me pressionar contra a porta para ver se conseguia ouvir o que eles estavam falando lá dentro, minha mão começou a doer muito, bem na palma da mão onde ela beliscou. Eu sabia que de alguma forma minha avó sabia que eu iria tentar ouvir e de alguma forma me fez sentir aquela dor. Parece ridículo, talvez para muitos, mas se eles estivessem lá, já acreditariam em tudo que eu estou relatando aqui. Naquela noite, a minha avó pediu que eu dormisse com ela. Disse que não queria passar aquela noite sozinha, que não se sentia bem. Eu fiquei assustada porque, apesar da idade e de alguns episódios de tristeza, ela nunca foi uma mulher medrosa. Pelo contrário, era ela sempre quem me protegia quando eu tinha medo. Mas naquela noite foi diferente. Nos deitamos juntas e ela ficou me abraçando por um tempo. Seus braços estavam frios e ela estava tremendo um pouco. Eu acho que ela estava com dor. Ela tentava parecer forte, mas eu sentia que ela não estava bem. O quarto estava todo escuro, até mais escuro que o normal. O ar estava abafado, parado, e aos poucos nós fomos pegando ali no sono. Mas no meio da madrugada eu fui despertada, acordada, por um movimento brusco da minha avó. Minha avó se sentou na cama de repente, como se tivesse levado um baita susto. Eu me virei e perguntei o que tinha acontecido. Ela não respondeu de imediato. Estava olhando fixamente para um canto da parede, como se visse algo que eu não conseguia ver. Eu fiquei sentada também, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ela disse com uma voz baixa: "Ele voltou." Meu coração gelou, não sabia ao certo de quem ela estava falando, mas aquele tom de voz, aquela certeza no olhar dela, aquilo me deixou paralisada. Eu tentei perguntar: quem voltou? Quem voltou, vó? Mas a minha garganta travou, não saía nada. Ela começou a chorar, um choro contido, meio que não queria fazer barulho, mas que sacudia até seus ombros. Eu nunca tinha visto a minha avó daquele jeito. Ela levou as mãos no peito e começou a rezar em espanhol, misturando palavras que eu mal conseguia entender, pedindo para que a deixasse em paz, para que não trouxessem de volta, para que a dor fosse embora. E ela dizia: "Não mais, por favor, já basta." Acho que é "não mais, por favor, já basta." Fechei os olhos e comecei a rezar também, do meu jeito, tentando afastar aquela sensação horrível que tinha tomado conta do quarto. Era como se alguém estivesse ali com a gente, alguém ruim. Ficamos assim por um tempo, em silêncio. Aos poucos, o ambiente foi se acalmando, o ar pareceu voltar ao normal,
Minha avó se deitou de novo, me puxou para perto dela e disse com a voz embargada, ainda chorando: Perdão, lo sinto, mi nieta. No tienes que passar por isso. Tá aqui em espanhol, gente. Tô lendo, nem sei se eu tô falando certo. Mas eu acho que é assim, desculpe, sinto muito, minha neta, você não precisa passar por isso. Perdão, lo sinto, mi nieta, no tienes que passar por isso. Mas eu sabia que aquilo era parte dela, da vida dela, e agora fazia parte da minha também, pois ela mexia com o sobrenatural. Naquela semana eu não consegui dormir. Eu não conseguia parar de pensar na minha avó. Como é que havíamos andando pela casa como se nada tivesse acontecido? Como é que continuávamos ouvindo os saltos dela no telhado, quando as minhas tias diziam que a minha avó tinha chegado? E como que ela fazia tudo isso com aquela perna queimada? E como ela queimou aquela perna? Porque durante o dia, com aquele vestido, parecia que ela sempre andava como se estivesse com as duas pernas normais, sem as queimaduras. E o que aconteceu naquela noite com aquele homem? E durante outra noite, foi a primeira vez que eu tive uma sensação estranha. E por causa dessa sensação, eu fui ao consultório da minha avó, o vulgo quartinho, e eu perguntei se alguém viria naquele dia. Mas a cara que ela fez quando eu perguntei isso foi de surpresa. Ela ficou realmente surpresa e me perguntou como eu sabia. E eu não soube explicar, não soube o que dizer, apenas disse que senti que deveríamos ir lá fora esperar. E quando eu disse isso a ela, percebi que foi a primeira vez que antecipei que alguém viria. Mas a minha avó não parecia calma. Ela estava seriamente preocupada com o que eu disse. E para ser honesta, eu também. Mas ela me disse para eu nem pensar ir no quartinho aquela noite. E sem explicação nenhuma, ela me mandou embora. Me mandou ir para o quarto dormir. E bem mais do que confusa e assustada, eu não entendia nada do que estava acontecendo, só obedeci. Mas como ninguém na família, além dela, prestava atenção em mim, eles não perceberam que eu fiquei ali na janela da sala e vi aquela caminhonete estacionando ali em frente à casa novamente. Vi aquele mesmo homem saindo e acenando para minha avó. Aquele mesmo homem do outro dia que mandou eu sair do quartinho. E eu consegui perceber que a placa não era ali da nossa cidade, que ficava a umas 2 horas de distância da nossa. Mas eu não olhei muito, pois eu quase tive que pular da janela, porque minha mão começou a doer muito. E eu corri para o meu quarto, porque eu sabia que a minha avó estava percebendo que eu estava espionando eles. Era muito estranho essa sensação. Eu continuei indo com a minha avó às consultas dela no quartinho. A todas, exceto aquela daquele homem. E é claro que eu tinha vontade de perguntar sobre, mas quando eu tocava em algum assunto que ela não gostava, ela ficava furiosa. Mas eu não entendi o porquê ela me queria lá, sempre observando o que ela fazia. Por que ela me levava ao quartinho quando aquele médico também voltava? E quando aquele homem vinha, ela mandava eu sair. Uma semana havia se passado desde aquela segunda visita daquele homem. E bem, lá estava eu com medo de saber como estava a perna da minha avó. O médico estava preparando aquelas coisas estranhas. Eu falo médico, mas é na realidade aquele senhor que foi tratar a perna da minha avó. Só que dessa vez ele não segurou a perna dela, mas sim a mão da minha avó. O vestido dela também era, na maioria das vezes, de manga comprida. Alguns não, mas ultimamente ela estava usando só vestidos de manga comprida. E eu fui entender o motivo naquele momento, porque quando o médico arregaçou a manga do braço esquerdo dela, eu percebi que o braço estava todo queimado, até a altura do cotovelo. Eu levei um choque, mas eles nem olharam para mim. Eu fiquei com medo que a minha avó me repreendesse ou dissesse algo, mas ela não fez nada. Eu só vi o médico segurar o braço dela, se virar para ela com uma expressão meio que preocupado e perguntar no que ela tinha se metido. E ela, como sempre, respondeu rudemente:
dizendo que sabia o que estava fazendo e que ele devia apenas fazer o trabalho dele. Mas ele ficou firme. E foi aí que eu percebi que aquele médico não tinha medo ali da minha avó. Talvez porque ele soubesse que ela precisasse dele, ou talvez fosse ao contrário. Ele perguntou quanto tempo mais ela ficaria parada nesse trabalho, sofrendo essas consequências. Que ele tinha certeza de que era apenas para uma pessoa e que era um trabalho forte, um trabalho ruim. Minha avó fez um gesto com a cabeça que eu não entendi. Tentou balançar a cabeça, mas não ficou claro o que ela queria dizer. Eu, por outro lado, ainda estava em choque. O tratamento do médico parecia doer ainda mais dessa vez. E quando terminou, ele voltou a perguntar no que ela tinha se metido. Quem tinha feito aquele trabalho? Quem tinha feito aquele trabalho? Mas não é ela que faz o trabalho. Minha avó ficou furiosa. Gritou para ele calar a boca. Disse que não queria que ele falasse nada. E perguntou como ele sabia. Como alguém teria contado para ele. Ela se levantou como se nada tivesse acontecido. E o que mais me assustou foi o rosto da minha avó. Juro pela minha vida que parecia o rosto de outra pessoa. Eu acho que ela incorporou aquela bruxa de novo. E fiquei me perguntando por que ela queria que eu visse aquilo. O que estava acontecendo dentro ali da nossa casa, o que a minha avó estava fazendo. Mas o médico não recuou, ele não sentiu medo, não. Ele sentou-se de forma firme e disse que não era só para ela contar a ele, mas que era para que ele pudesse entender melhor o que estava fazendo, que ele queria ajudá-la. Disse que continuaria voltando, não importa o que ela dissesse. Mas era evidente que aquilo era muito perigoso, pois olha o estado que ela estava ficando. Ele já conhecia minha avó bem, vinha trabalhando com ela há muito tempo, mas ele mesmo disse que não entendia por que ela estava pagando esse preço tão alto e daquele jeito. Porque quis pagar esse preço, porque insistia, em fazer isso. Disse que se ela achava que aquilo valia a pena, dissesse a ele o porquê da queimadura, que esperava que o pagamento que ela estava recebendo realmente compensasse tudo aquilo que ela estava sofrendo. E como a minha avó não falou nada, só ficou irritada, ele saiu rindo, dizendo que haveria em breve então. Naquela noite a minha avó parecia realmente mais velha, mais frágil que o normal. Como disse, ela sempre pareceu mais jovem e ativa do que era, e agora parecia mais velha do que o normal. Havia acontecido algo com ela e por algum motivo algo me dizia que ela me queria ali, que a minha presença era necessária e que seja lá o que fosse, essa coisa estava sugando esse trabalho que ela fez. Então eu reuni toda a coragem e toda a bravura que sempre precisei ter com ela e aproveitei que estávamos sozinhas e perguntei para quem ela estava trabalhando, porque eu tinha visto várias pessoas procurarem minha avó para fazer amarrações, principalmente para parceiros e para parceiros de outras pessoas, mas nunca algo parecido tinha acontecido com ela mesmo quando ela pagava o preço pela pessoa. Ela já havia me dito que tudo de ruim se paga com algo pior, e que geralmente era a outra pessoa que pagava por isso, nunca ela. Só que agora era diferente. Ela mesma disse que nunca na vida tinha sido paga daquele jeito. Era ela quem sempre pagava por tudo em casa, mas esse homem, ele estava pagando um absurdo para que ela sofresse as consequências no lugar dele. E com aquele dinheiro ela dizia que não precisaríamos mais se preocupar com mais nada. E as coisas, ao invés de acontecer com ele, acontecia com ela. Esse era o preço. Disse que ninguém da família poderia pagar a minha faculdade, ou me dar uma casa, ou me mandar para outro estado ou outro país se precisasse. Eu confesso que essa história me deixou assim um pouco encabulada. Mas ela ainda terminou dizendo que ela poderia com aquele dinheiro.
Nunca antes eu tinha tido uma conversa com a minha avó daquele jeito. Pela primeira vez ela estava se abrindo para mim. Parecia abatida, preocupada, triste ou até mesmo assustada, ou tudo ao mesmo tempo. E mesmo assim me disse que se me contasse o que estava acontecendo, não haveria volta, que não teria mais como voltar atrás. Eu disse que sim, que ela poderia me contar, que se ela me amava tanto como dizia, ela poderia confiar em mim. Deveria me contar o porquê aquilo tudo estava acontecendo, por que ela estava passando por aquilo e quem estava fazendo ela pagar aquilo. Pois eu estava muito preocupada. Foi aí que ela me disse: aquele homem não está apenas me pagando com dinheiro. Ele também está me pagando de outras maneiras. Eu acho que ele não me contou tudo que queria que eu fizesse. E eu perguntei como. Ela disse que ele era perigoso, que mexia com coisas parecidas com a dela e só a procurou, pois o que ele queria, ele mesmo não poderia fazer. E ela continuou sem parar. A primeira amarração que ele me pediu foi para ele uma menina de 5 anos. Eu congelei. Sim, uma menina de 5 anos. Ele queria abusar da criança. Mas a criança não gostava dele e sempre gritava ou fugia quando ele se aproximava. E essa era a maneira de mantê-la calada. Nossa, gente. Naquele instante eu sabia e soube a mulher sentada à minha frente. Não era assim mais a minha avó. Aquilo doía muito, muito mais do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido. Parte de mim queria acreditar que era uma piada ou uma brincadeira dela, ou até mesmo um surto. Eu queria por um segundo imaginar que aquilo não era real, mas eu não consegui. Eu conhecia minha avó. Cada vez mais, a cada trabalho, eu via de perto quem realmente ela era. Como ela não se importava com mais nada além de fazer o que fazia e ser bem paga por isso. Nunca em meus piores pesadelos imaginei que ela aceitaria algo contra uma criança, algo tão perverso como isso. Eu sempre ouvi que nem todo mundo aceita trabalhos assim, que mesmo quem mexe com essas coisas tem seus limites, mas ela não tinha. Ela então segurou a minha outra mão, me beliscou e foi tudo diferente. Uma dor que atravessou meu corpo inteiro. Foi como uma descarga elétrica e eu não entendi o porquê ela fez aquilo. Mas o olhar dela, aquele olhar que juro por tudo não era dela, veio junto com as palavras que me cortaram por dentro, que me deixaram mal. Até eu morrer, eu vou pagar, pois eu mexi com a alma inocente, ela disse. Depois disso, tudo fica meio embaralhado na minha mente. Eu me lembro que ela mandou eu ir dormir. E, sinceramente, eu nem sei como eu consegui, mas eu dormi. E acordei no dia seguinte com as 2 mãos queimando. Não havia marcas, nem ferida, nenhum arranhão. Mas a sensação era como se tivesse ralado as minhas mãos. Aquela dor, aquilo não era físico, mas era bem real. Naquela manhã, aquela primeira sensação de que alguém estava vindo, que algo estava prestes a acontecer, voltou. Só que agora era constante, eu não conseguia mais relaxar. Sempre que alguém ia chegar, eu sentia. Naquela tarde, a minha avó não apareceu. Eu só soube que ela tinha chegado à noite. Quando escutei ela discutindo com as minhas tias, primos, foi muita gritaria, xingamentos e acusações. Minha avó mandando todos engolirem o dinheiro, chamando-os de ingratos. Depois ficou um silêncio, só o som dos passos dela indo para o quintal, para o quartinho. Eu fui para a cama, mas o sono não veio. E ela ficou distante de mim por uns dias. Eu fiquei pensando se foi por causa da pergunta. Eu não vi mais por uma semana. Na outra semana, eu fui para a escola, segui minha rotina, já que a minha avó não queria mais falar comigo. Mas nada parecia normal para mim. Eu sentia muita falta dela. Aquela sensação de perigo também grudou em mim. Eu não conseguia nem comer direito. Mas assim, por mais que a minha avó não quisesse falar comigo ou me ver, ela sempre deixava a minha comida separada.
e os outros respeitavam. Sabiam que era para mim, mas ela mesmo não dava mais as caras. Dizia que não queria me ver e eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Foi aí que algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez eu senti uma necessidade real de contar aquilo para alguém. Só que toda vez que eu pensava em falar, a minha mão queimava mesmo, como se tivesse em brasa. Isso aconteceu umas 3 vezes. Acho que a minha avó fez alguma coisa para mim e ela sentia quando eu queria falar para alguém. A primeira vez foi quando eu pensei em contar para uma amiga da escola. A segunda foi em casa, quando a minha mãe entrou no meu quarto para pegar roupa suja. Por um segundo eu pensei em desabafar com ela, e aí a minha mão queimou de novo. Minha mãe também parecia cada vez mais distante. Acho que todos ali achavam que se eu reclamasse, minha avó ficaria sabendo. Então evitavam até de olhar na minha cara. Ninguém encostava na comida que ela deixava para mim. Era como se eu fosse intocável. Depois de quase 2 semanas me sentindo assim sozinha, num estado de terror, uma noite eu senti algo pior. Aquela sensação se intensificou. Parecia que algo enorme estava prestes a acontecer, algo ruim. Um tipo de presença me atravessava ali por dentro, como se alguém estivesse parado atrás de mim o tempo todo. E foi nessa noite que a minha avó bateu na porta do meu quarto e mandou eu sair com ela. Ela não me chamava para ir com ela ao quartinho, fazia dias, mas naquela noite ela queria que eu fosse, e eu fui. Enquanto caminhávamos, ela perguntou se eu estava me sentindo melhor. Naquele momento eu esperava ver algum tipo de culpa ali nela, arrependimento, fragilidade, mas não. Ela estava igualzinha, fria, firme e intocável. Eu só respondi que eu estava estranha e triste porque ela me abandonou. E antes de chegar à frente da casa, ela se virou bruscamente para mim e disse com raiva: "Para de pensar sobre a menina e para de pensar em contar sobre ela. Eu confiei em você. Não me obriga a te mostrar o que pode acontecer com você." Eu congelei, tive certeza que ela sabia até o que eu estava sentindo e pensando. Foi então que chegou um casal. Não era médico, nem aquele homem que vinha sempre. E seguimos para o consultório, o vulgo quartinho. Eles queriam que o pai da mulher ficasse doente, e era tudo por causa de herança. Queria que ele morresse logo para ficarem com tudo. Minha avó ouviu tudo com a maior naturalidade do mundo, explicou passo a passo do que iria acontecer, como deveriam agir. Parecia que estava vendendo até um plano de telefone. E quando eles foram embora, felizes com o serviço encomendado, até a filha deles, de 8 anos, saiu rindo e dizendo que não ia sentir falta do avô. Minha avó se virou para mim e disse: "Deixei eles fazerem isso aqui na minha casa, só para desviar o tipo de pagamento que esses trabalhos costumam trazer." Ela dizia isso como quem ensina um truque de cozinha, porque segundo ela, tudo que ela fez ali, que eles fizeram também, voltaria só para eles. Foi aí que eu me lembrei de tudo que tinha ouvido do médico e o que ele disse sobre as consequências, o que ela tinha perdido, e ainda assim andava e se mexia como se estivesse tudo normal e fazendo ainda mais trabalhos. E eu pensava, o que seria cobrado dela no fim da vida? Eu queria perguntar mais, mas o medo me travava. Então, como um aviso sinistro, ouvimos uma buzina de caminhão. E era ele, aquele homem de novo. Como eu não tinha parado de me sentir daquele jeito, acho que foi por isso que não houve uma mudança dentro de mim. E por isso que eu não sabia que alguém ia chegar. Porque o tempo todo era como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Ou seja, aquele homem viria novamente. O rosto daquele homem, o sorriso que ele exibia na frente da minha avó me enojava profundamente. Eu tentava não olhar para ele, porque sabia que isso transpareceria ali no meu rosto. Dessa vez ela não me mandou sair e comecei a ler algumas coisas que a minha avó
deixava ali sobre a mesa uns livros e que ela me dizia que eu podia pegar quando quisesse. Eram livros que eu nunca entendi, cheios de rituais e objetos estranhos. Vou tentar suavizar o que eu ouvi naquela noite, porque sei que pode ser chocante. Agora que eu sei e que você também sabe, aquele homem estava se referindo, entendendo melhor. Ele usou palavras rudes, duras, considerando de quem estava falando, que seria apenas uma criança. Não entendi essa parte. Agora que eu sei que você também sabe que aquele homem estava se referindo, entendendo melhor. Tá, ele estava se referindo a uma criança, isso, né? Ele usou palavras rudes, muito duras, considerando de quem estava falando, que seria apenas de uma criança. Minha avó perguntou a ele o que ele queria fazer naquela noite. Então o homem tirou uma foto de dentro da camisa novamente. Ao pegá-la, ele beijou a foto, sorriu para ela e passou em seguida para minha avó. E ela disse que era hora de mudar, era hora dele começar a parar. Entre outras palavras que não posso mencionar diretamente. É um assunto delicado, mas ele disse que não, que só queria mudar de garota. Mas era como se aquela garota de 5 anos não servisse mais para ele. Ele queria outra, só não sei de que idade. Minha avó voltou até aquela expressão de antes, como se não fosse mais ela ali, como se estivesse vendo aquela foto pela primeira vez. No entanto, dessa vez ela não me pediu para sair, apenas cobrou o adiantado do homem. E com um canto de olho, eu vi quando ele passou uma maleta que ele estava carregando. Eu não faço ideia do que havia nas outras, pois eram 2 maletas. Minha avó nem abriu a maleta. Ficou mexendo em tantas coisas que eu nem ousei a me virar para ver o que era. Mas cheirava aquelas coisas que ela sempre usava em feitiços. Eu segurava o livro com tanta força para não deixar transparecer o que realmente eu estava sentindo, que era muito medo. O homem, de repente, começou a fazer perguntas horríveis, como se cinicamente pedisse conselhos à minha avó sobre como fazer certas coisas com pessoas mais novas, as crianças. Eu espero que você entenda o que ele quis dizer com isso. Sim, infelizmente. Sobre algumas coisas que casais fazem, ele usava apenas palavras indiretas, mas que não deixava espaço para distração. Ficou claro que eram insinuações. Ele se referia ao fato de seus parceiros, entre aspas, serem pequenos, se é que você me entende. Minha avó pediu que ele, por favor, ficasse quieto. E ele apenas riu, olhando para mim. E eu tremia de medo. Não tenho ideia de quantas horas passamos ali, mas minha avó deu a ele algumas instruções sobre coisas a fazer, só que agora era para ele cuidar da parte do trabalho dele, que ela não queria pagar mais nada sozinho. O homem foi embora com aquele mesmo sorriso que carregava desde o início, e a minha avó disse: "Amanhã alguém virá nos ajudar com isso." Minha avó me disse quando ficamos sozinhas. E eu perguntei a ela sobre as queimaduras. E ela disse que já estavam boas. Mas que essa pessoa que viria amanhã seria a pessoa que ajudaria ela a reverter essas coisas que estavam acontecendo com ela. Apesar do medo, que eu nunca perdi, vendo como tudo estava ficando ruim, eu reuni coragem para perguntar algumas coisas. Porque eu sabia que ela iria me responder naquele momento. Eu já tinha testado os limites antes. "Vovó, por que isso está acontecendo com você?" Foi aí que ela pediu que eu me sentasse, que me contaria, já que eu queria saber tanto. Mas ela me disse que não sabia direito o porquê que estava acontecendo. E era por isso que essa pessoa ia vir amanhã para poder descobrir. Porque isso não deveria estar acontecendo. Ela estava com medo e eu vi de novo nela o mesmo medo de quando eu tinha visto aquela foto. Quando eu perguntei sobre aquela primeira foto.
E eu perguntei a ela: vovó, o que você faz com essas meninas? Por que ele quer amarrá-las? Eu tentei jogar o verde, mesmo sabendo mais ou menos o que ele fazia. Foi aí que ela me olhou e pela primeira vez me chamou de burra, como se não acreditasse que eu realmente não entendia. Você é mesmo tão burra, menina, que não sabe por que um homem quer amarrar várias meninas? No fundo, eu imaginava o que poderia ser, mas não queria acreditar que era isso. Eu queria que ela me dissesse que não era, queria confiar nela. E disse isso a ela, disse que confiava e por isso eu estava perguntando. Ela então me explicou. Digamos que um homem não esteja mais interessado na esposa. No sentido de adulto, essas coisas que eles fazem. Sua mãe já devia ter te explicado isso. Ela falou com um certo desprezo, mas seguiu. Ele começou a se interessar por meninas da cidade dele, meninas novas demais para ele. Ele não me contou isso, mas eu sei. Essas amarrações são para facilitar que elas saiam de casa e que o aceitem sem brigar, sem gritar e sem que ninguém perceba o que ele faz com elas. Não sabia o que ela queria dizer exatamente. Tem tanta coisa ainda que não fazia sentido para mim, mas a minha avó parecia saber muito mais do que queria dizer. E ela continuou. O que eu sei e tenho absoluta certeza é que meus trabalhos funcionaram e que ele continua voltando porque quer mais. Mas ao que tudo indicava, não tinham funcionado de verdade. Nada tinha sido desfeito, nenhum trabalho anterior tinha sido cancelado. Ele só continuava vindo e pedindo mais, tendo acesso a mais garotas, a mais crianças. E o que acontecia depois, ela já não sabia me dizer. Eu não sei nada sobre aquele homem, além de que ele faz o mesmo que eu faço, mas por algum motivo ele não consegue fazer trabalho para ele próprio. Minha avó não era santa, e isso eu sabia. Mas o que me assustava era que mesmo ela, com tudo o que fazia, tinha medo daquele homem também. Ela já tinha aceitado trabalhos ruins antes, mas com ele era diferente. Ela me disse que devia um favor antigo a ele também. Por isso fazia esses trabalhos que há um tempo atrás ele tinha ajudado ela. Na manhã seguinte eu não fui para a escola e a minha mãe deve ter descoberto, mas não disse nada, parecia não se importar mais comigo. Em algum momento ela fez um comentário duro para minha avó, dizendo que devia me tirar da escola imediatamente, já que eu nem mesmo ia à escola. Parece que ela vai herdar tudo seu. Foram as palavras da minha mãe. Minha avó sorriu e saiu debochando. Estavam todos ressentidos comigo. Isso estava cada vez mais claro. Até a minha mãe estava diferente comigo. Ela não era mais só a minha mãe. Era como se fosse uma estranha. Era alguém que estava bravo comigo, com raiva de verdade. E eu sentia isso no olhar dela. À tarde, quando caiu a noite, algo dentro de mim me fez levantar e sair correndo do quarto. Eu atravessei a porta de casa e minha avó já estava lá fora, esperando por mim. E logo depois o médico chegou. Voltamos para o quartinho e aquele medo que eu sentia sempre que pensava na visita daquele médico. Sempre achava que a minha avó poderia estar machucada. Infelizmente, eu estava certa. Assim que entramos no quartinho, ele riu da minha avó. Já está parecendo uma boneca sendo desmontada, ele disse zombando. Aquilo me doeu muito. A forma como ele tratava, falava com ela, não era de preocupação, era cruel. E mesmo assim a minha avó respondeu. Respondeu pior ainda, usando palavras que eu nem vou repetir aqui. Ela se sentou, levantou o vestido e eu vi de novo. Me chocou mais uma vez. A sua outra perna estava queimada também até o tornozelo. O médico começou o tratamento, usou aquela espátula como da outra vez. Era algum tipo de mistura que fazia minha avó reclamar de dor. Então ele disse algo que me arrepiou. Você se lembra que a outra perna começou assim? Eu já te disse como isso vai terminar. Ele falava como se aquilo fosse inevitável, como se fosse um processo que ela mesma tinha aceitado.
Foi estranho ouvir ele zombando dela e depois demonstrando preocupações. Presumi que era assim que eles se tratavam. Minha avó não respondeu nada, só o escutou dessa vez. Depois que terminou, ele disse que ela precisava se cuidar. Chegaria um momento em que ele mesmo não conseguiria mais ajudá-la. Disse que iria se ausentar também por algumas semanas, porque precisava deixar o estado. E dessa vez, a minha avó não discutiu. Ela só respondeu: "Ah, sim, obrigada." E o médico riu de novo e disse: "Espero que valha o que estão te pagando", disse ele antes de sair. Uns 10 minutos depois, talvez um pouco mais tarde, uma outra mulher bateu a nossa porta ali do quartinho. Minha avó mandou que entrasse. Entrou uma senhora que parecia ainda mais velha que a minha avó. Era muito pequena, magra, de pele muito branca e com os cabelos ralos. O rosto dela todo marcado por rugas, mas a voz era grossa, completamente diferente do que se esperaria de alguém daquele porte, de uma senhorinha. Quando se cumprimentaram, minha avó me apresentou a ela e, surpreendentemente, essa senhora foi até mais agradável do que a minha própria avó costumava ser. Sem rodeios, a minha avó se sentou novamente, levantou o vestido, depois a manga do vestido e mostrou a mão e as pernas. E a mulher examinava tudo em silêncio. Então usou a unha para poder coçar aquela parte da queimadura. E a minha avó gritou. Elas repetiram isso várias vezes, passando por cada parte marcada ali do corpo da minha avó. Nossa, que nervoso, só de imaginar. E ela parecia raspar e guardar nos potinhos aquelas peles queimadas da minha avó. E disse que aquilo estava tudo relacionado aos seus trabalhos, que a minha avó estava pagando por algo ruim. Minha avó perguntou a ela qual era o trabalho, porque ninguém tinha feito nada com ela. Ela sabia muito bem que ninguém podia mexer com ela. E que se fosse o caso, ela saberia imediatamente que alguém tinha feito algo contra ela. Não estou dizendo que alguém fez um trabalho com você ou para você. Eu sei como você é. É por isso que eu estou surpresa que você não tenha notado. O que está acontecendo com você não é por causa do trabalho de outra pessoa. Ninguém pode te impedir e eu sei disso. Eu sei como você trabalha. Você não está percebendo que o Senhor, para quem você está fazendo trabalhos, não está pagando nada além de dinheiro a você. Tudo está sendo devolvido para você. Mesmo que você mande ele pagar a parte dele, ele manda ela toda de volta para você. Ele faz um contrafeitiço. É por isso que eu estou surpresa que você não percebeu. Parece até que você não aprendeu nada. A lei do retorno está só em você, não nele. Essa senhora era muito parecida com a minha avó. Na maneira de falar, na forma de se referir às pessoas e principalmente à própria minha avó. Eu estava em um estado misto de preocupação e raiva. E estava começando a entender que tudo que ela fazia tinha um preço sim. Minha avó lhe disse que nunca tinha acontecido antes dela não conseguir sentir de onde vinha aquele mal. Por mais que ela estava pagando o preço para aquele homem, tudo o que estava acontecendo era demais. E a senhora respondeu: "Bem, você nunca vai sentir isso, porque eu já te disse que vem de você mesma. Obviamente, você não vai sentir mais ninguém, se for só de você. Alguém está te segurando com um espelho. Fizeram magia para te prender, para que tudo volte para você sem precisar colocar uma única mão nele." Minha avó estava muito brava, perguntando a ela quem fez isso. E quando se sentaram novamente, a senhora disse: "Quem você acha que te conhece melhor além de você e sua família para te entregar tão facilmente? Diga-me quem está curando isso para você." O rosto da minha avó estava irreconhecível de tanta raiva e ao mesmo tempo ela ficou pálida, que até se recostou ali na cadeira. Fiquei igualmente impressionada. Não tanto por não conhecer o médico há muito tempo, mas porque eu sabia que a minha avó confiava muito nele. Ela lhe confidenciava ali sua vida, sobre trabalhos que fazia,
porque já tinha me dito em outras ocasiões que sempre detalhava a ele o que fazia para seus clientes e por que fazia. Não sei se você se lembra que o médico perguntou coisas à minha avó sobre aquela amarração e aquela específica para aquele homem estranho. E o médico também tinha acabado de sair dali. É isso mesmo, eu não estava errado então. E aqui está tudo o que ele fez com você, disse a senhora. A senhora, em meio a essa tensão toda, mostrou à minha avó aquele frasquinho onde ela tinha colocado as raspas do machucado da minha avó, que aos meus olhos não parecia ter mudado nada, desde que ela guardou e elas começaram a conversar sobre o médico. O frasco ficou ali sobre a mesa e as duas ficaram olhando para ele. E a senhora disse à minha avó que tudo podia ser visto ali. Ele estava devolvendo aquele trabalho a pedido do homem que veio pelas amarrações. Era ele quem cuidava ali da minha avó, dos ferimentos dela, e ao mesmo tempo vinha aparentemente para tentar curá-la, mas fazia mal a pedido daquele homem. E então, não te pareceu estranho que esse homem fingisse curar, mas você não melhorava? Ele não fez nenhum trabalho ruim com isso, ele tentou te curar. Ele não fez nenhum trabalho ruim com isso, ele só não tentou te curar. Ele te amaldiçoou, mas você sabia muito bem. Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. E o que ele estava fazendo não seria o suficiente para te curar, mas ele tinha que esconder. O que ele fazia era fazer algo bom e ao mesmo tempo não fazia nada para você. E ele fazia isso para você não desconfiar. Você quer que sua neta aqui ouça tudo isso? Minha avó disse que sim, que eu era o braço direito dela agora. E eu até me senti importante vendo a minha avó dizendo isso para aquela senhora. E a senhora continuou. Então eu vou te contar o que eu sei. E você preste atenção para saber como as coisas funcionam aqui. Esse médico sabe que nem ele está disposto a fazer essas coisas, que você não está trabalhando com ele para fazer essas coisas, especialmente para quem você está fazendo essas ligações, essas amarrações, especificamente para aqueles pequeninos que o Senhor pede que você faça. Ele só quer buscar a luxúria. Ninguém aceita um trabalho como este. Por que você aceitou? Por que você aceitou fazer tanta crueldade com pessoas inocentes, com crianças? E acredite, se ele não estivesse protegido, aquele homem teria sido consumido em menos de 3 dias. Eu te asseguro disso. Mas você está indo até ele, mesmo sabendo, você está resistindo por algum motivo. Diga-me quantas vezes esse homem já te pediu. Eu me virei para olhar para minha avó e ela me olhou. Então se aproximou da mulher e sussurrou algo no ouvido. Ela não quis que eu escutasse. Isso fez a senhora levantar as sobrancelhas, parecendo surpresa, e disse: "Você é muito má", respondendo ali para minha avó. O que eu sei é que este trabalho que você faz com que elas, tendo essa idade, fujam de suas casas e acabem com ele. E ninguém naquela cidade imagina que é tudo por causa de feitiços seus. Afinal, ele é um homem muito reconhecido e muito respeitado na cidade. E também tem um médico que cuida dessas pessoas daquela região. Ele é um dos que vendem lixos por toda aquela área. Acho que lixo ela queria dizer alguma droga. O cara parece legal, mas assusta a todos lá. E quem sabe o que acontece quando alguém desconfia desse homem? É morte na certa. Ele procurou um médico para se aconselhar sobre o trabalho que iria lhe pedir. Imagino que ele tenha concordado com o preço. E o médico te vendeu e o ajudou, mandando tudo para você. Mesmo sabendo que você iria morrer alguma hora. Imagino que ele também tenha ficado surpreso por você não ter morrido ainda, pois a sua bruxa te protege.
mas você está sendo castigada pelo que fez para aquele homem e para aquelas vidinhas inocentes. Você só está viva por conta da sua bruxa. Ela está te protegendo. E a senhora ainda continuou. Posso te perguntar o que você quer fazer? Porque isso não vai ficar assim, certo? Mas recomendo que você ainda assim, como você está, pegue tudo o que ele lhe pagou e vá com seus filhos para longe. Porque este homem não vai parar de vir aqui em busca de mais e mais amarrações para garotinhas indefesas. Embora eu lhe garanta que nem o médico nem aquele homem vão imaginar que você já sabe de tudo, então você toma uma decisão e decide. Foi a primeira vez que eu vi a minha avó esfregar a cabeça, furiosa. Ela estava pensando, não me disse nada, mas eu sabia que ela estava muito mal com aquilo. E no fundo, eu me sentia tão horrível, eu sentia aquela sensação de perigo por dentro, que algo muito ruim ainda iria acontecer. Para falar a verdade, eu nunca quis nada disso. Só queria ir à escola, sair com os amigos, ter um bom relacionamento com a minha mãe. Eu não tinha o direito de ouvir tudo isso, saber que a minha avó fazia coisas horríveis com aquelas meninas que para mim eram bebês. E por que a minha avó nunca dizia não para aquele homem? Por que ela devia favores a ele? Só não descobri que favores eram estes. Ela só dizia que ele havia ajudado ela um tempo atrás. E depois de tudo isso, eu sentia que ela queria que eu assumisse o cargo dela, que eu aprendesse com ela. Por algum motivo, agora eu sentia quando as pessoas estavam prestes a chegar. Eu sabia das coisas com antecedência. Assim que eu pensava em fazer algo que ela também não gostava, eu sentia as minhas mãos queimando, pois ela tinha me encantado de algum jeito. Eu não precisava passar por isso, estava prestes a explodir por dentro. E quando eu pensava em sair do quartinho, minha mão também começava a queimar. A minha avó me olhava com muita raiva e eu estava marcada ali por ela. Eu acho que ela sabia tudo o que eu pensava. Mas pelo menos eu tinha 100% de certeza de que ela sabia como eu me sentia. E é por isso que o que ela disse fez todo sentido para mim. Ela disse que até eu morrer, até este momento, eu seria sobrecarregada com algo que eu nunca pedi. Com aquele peso que ela carregava e agora seria passado por mim. Antes da mulher ir embora naquela noite, ela disse à minha avó que independente do que ela decidisse, deveria aproveitar o fato de que o médico ainda não tinha saído da cidade, que ele estava preparando suas coisas para partir em 2 dias, e a minha avó não tinha mencionado isso a ela. Até hoje eu não sei como que ela sabia, se ela também adivinhava as coisas como a minha avó também fazia. Então a mulher disse que não sabia de nada, então a mulher disse à minha avó para se apressar, antes que perdessem a visão também do outro olho. E aí eu me viro e vejo a minha avó e pergunto a ela, aproveitando o fato que a mulher já tinha saído, se ela não conseguia enxergar de um olho. E ela me disse que não, que tinha perdido a visão naquela semana e o outro estava ficando ruim. E eu perguntei a ela o que iríamos fazer. E aqui eu disse algo que nunca havia sentido antes ou pensado, mas era como se algo, uma força maior dentro de mim me forçasse a dizer, como se eu estivesse me deixando levar por conta dos sentimentos que eu estava naquela hora. E eu pedi para que ela não deixasse o médico ir embora em viagem, que se vingasse ali pela traição, se vingasse daquele homem também. Minha avó me repreendeu por dizer isso. Ela disse para eu não pensar nessas coisas, que era um assunto de adulto e que ela resolveria. E me mandou para o meu quarto dizendo que nos veríamos amanhã, mas que eu deveria ficar calma, que ela e a bruxa dela dariam um jeito. Essa bruxa era como se fosse uma espécie de entidade, como eu falei. Só reforçando aqui. Eu acordei no dia seguinte, me preparei para ir para a escola e eu saí, ouvia minhas tias e primas falando sobre como não tinha ouvido a minha avó chegar na noite passada, que não tinha visto ainda.
E por dentro eu pensei que ela tinha ido procurar aquele médico, ou o homem. Então eu fui para a escola. Minha escola ficava a cerca de 15 minutos de caminhada da minha casa. Um lugar perigoso onde pessoas matavam umas às outras com um tiro a queima-roupa sem medo. Quando isso acontecia, nossos professores pediam para a gente se deitar no chão. E naquela manhã aconteceu. Ouvimos vários tiros e nos deitamos no chão. Depois de alguns instantes, tudo acabou. Não era nada de novo, então continuamos o nosso dia. Quando terminou a escola, eu saí, caminhei em direção à minha casa. Cheguei à minha rua e estava tudo completamente silencioso. Porém, tinha muita gente em frente à minha casa e começaram a me olhar estranho, tristes, com pena. Eu cheguei em casa e a cena parecia um pesadelo. A casa onde passei meus 14 primeiros anos tinha buracos por toda parte, vidros quebrados. Eu corri para dentro procurando a minha mãe, mas não a encontrei em lugar nenhum. Também não consegui ver minha avó, nem meus primos e tios. E quando os encontrei, eles estavam no chão sem vida. E em meio a todo aquele pânico, eu corri em direção ao quartinho da minha avó, sentindo que devia estar lá por algum motivo. A minha avó deveria estar lá. Mas estava tudo destruído, não havia nada, levaram tudo, até os papéis da parede. Só deixaram as cadeiras e a mesa estava toda revirada. Me abaixei para abrir aquela escotilha que a minha avó tinha, e ela sempre deixava uma chave extra na esquina. E por sorte, lá eles não tinham revirado, estava intacta. Eu peguei a chave e abri, e não havia mais nada lá, coisas do trabalho dela. Havia apenas aquela maleta que aquele homem tinha entregado. Eu peguei e tinha muito dinheiro dentro e um bilhete da minha avó, dizendo que aquele dinheiro era para mim. Eu a escondi, os policiais acharam os corpos da minha avó, da minha mãe, dos meus tios, tias, do meu pai. E eles acharam alguns também dentro de uma vala, longe da minha casa, todos perfurados por tiros. Eu me mudei da cidade e comecei a morar com um tio, que eu não tinha muita convivência. E ele sabia o que a minha avó fazia e não aceitava. Ele não mantinha assim contato, mas quando soube da minha situação me acolheu. Por outro lado, apesar de todas as coisas horríveis que a minha avó fez a tantas pessoas quando era jovem, ela foi capaz de mudar a minha vida com aquela mala de dinheiro. Conforme fui crescendo e vendo o amor sincero dos meus tios, primos por mim, eu confessei a eles sobre o dinheiro, mas eles nunca me pediram nem um centavo. Eles não tinham falta de dinheiro, mas mesmo assim eu queria retribuir de alguma forma. Queria ajudá-los. Com esse dinheiro, abrimos um tão sonhado restaurante. A capital onde moramos hoje nos recebeu muito bem ao longo dos anos e agora trabalhamos juntos nesse negócio. Aquele médico eu nunca soube se ele foi morto e muito menos eu soube quem atacou a minha família, se foi aquele homem das amarrações. Eu creio que foi ele sim. Até chegaram a prendê-lo, mas ele foi solto logo em seguida. Dizem que ele pagou propina aos policiais e eles o soltaram. E quanto à minha avó, eu suponho que independente do que ela tenha feito, onde quer que esteja agora, ela pagou o que devia. Não é que eu queria que tivesse sido assim, que ela morresse desse jeito. Eu não segui seu caminho, mas sou sensível ao mundo espiritual. Sinto a maldade e a bondade das pessoas, as más intenções, e eu acho isso muito bom. Hoje eu tenho 34 anos, estou bem, ainda tenho medo de cruzar com aquele homem, pois afinal ele deu fim em toda a minha família, só sobrou eu, porque eu não estava em casa, eu estava na escola. Me casei recentemente e tento engravidar, faço tratamentos, porém os médicos não entendem o porquê eu não consigo engravidar. Eu não tenho nenhum problema, nem eu nem meu marido. Acho que eu fui a última criança da minha família mesmo. Não sei se é alguma maldição por conta da minha avó ou das coisas que ela fazia. Mariana, esta é uma pequena parte da minha vida ao lado da minha avó, minha abuela. E por mais que ela era má, eu não consigo sentir raiva dela,
pois ela foi a única que me amou de verdade e cuidou de mim. Eu resumi muito, porém ficou enorme, então eu peço desculpas pelo texto enorme e pelos erros, e se misturei o português com o espanhol, e se algo também vocês não entenderam. Levei uma semana escrevendo este relato. Eu tentei revisar, mas sei que posso ter deixado passar algum erro. E eu espero que você possa contá-lo em seu canal algum dia. Eu ficarei muito feliz. Um beijo para você e continue sendo essa pessoa humilde e maravilhosa com os seus seguidores, pois você vai longe. E eu sinto isso. E no mais, eu lhe desejo todo o sucesso do mundo e quem sabe algum dia a gente se encontra, ou no Brasil ou aqui no México. Um beijo pra você. Termina aqui o relato, um beijo aí pra você, muito obrigada. E gente, que história, que história. Deixa eu só ajeitar aqui. Gente, eu tô sentindo um calor aqui, mas assim, que história, né? Tipo, eu achei assim a história bonita, né? Essa coisa aí da sua avó com você, por mais que todos ali te deixaram de lado. Ela fez coisas ruins, coisas que eu também não aprovaria, como você não aprovou, principalmente com essas crianças. E eu não sabia que tinha como fazer amarrações para crianças, gente, crianças. Né? Tipo, por mais que aqui a gente tá falando do México, porque apesar que eu acho que quando se trata de religião, pra mim é tudo igual, né? Tipo assim, independente se é aqui no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na África, apesar que na África, né, a coisa é bem mais pesada. Mas assim, eu achei muito legal. Deixei este relato aqui pra contar aqui pra vocês no Dia das Bruxas, que já tem um tempo que esse relato tá aqui. Eu acho que eu até comentei em alguns vídeos que eu queria trazê-lo aqui, e eu deixei pra trazer aqui no Dia das Bruxas. Não sei que hora que ele vai sair, eu tava querendo jogar ele meio-dia, ou 9 da manhã, ou 3 da manhã, não sei. Ainda tô decidindo a hora, mas eu achei muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Não vou falar muito, gente, que eu tô com a minha garganta doendo aqui, que eu já gravei um outro relato e eu tô com a minha garganta queimando, latejando aqui. E é isso, só agradecer a você, moça, muito obrigada. E quem sabe um dia a gente se encontra aqui no Brasil, ou eu vou ir pro México, né? O futuro só a Deus pertence, e quem sabe, né, eu não vou viajar aí pra poder gravar algumas coisas assombrado no dia de Los Muertos mesmo, quem sabe. Mas assim, no mais, eu só quero te agradecer, muito obrigada mesmo. E é isso, gente, muito obrigada a todos que ficaram comigo até o finalzinho aqui do relato, espero que vocês também tenham gostado. Não esquece aí do like, hype esse vídeo, se inscreva se você não é inscrito também. Quero pedir desculpa pela leitura aí, né, que é uma leitura longa. Como eu falei, minha garganta tá queimando. E tem coisas aqui também que ela escreveu, né, que saiu aqui meio embolado com português e espanhol, e eu tentei consertar, não sei como ficou aí na leitura. Mas é isso, gente, um beijo aí pra vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo.